gente falar da maior potência que o Brasil tem, que é o agronegócio, e o brasileiro precisa cada vez mais se empoderar realmente com relação ao agro. E a gente tem um comentarista que traz as notícias do agro, o que está acontecendo nesse cenário tão importante e que o brasileiro precisa reconhecer cada vez mais. Seja muito bem-vindo, Rodolfo Faganiello. Oi, Fabi, dá um bom dia para todo mundo, mandar um abraço pro Fred aí, para todos os ouvintes da Guardiã. Obrigado mais uma vez pela participação. A gente vai falar que o agro cobra um pacote de socorro e mais crédito rural. E quando a gente fala de agro brasileiro, a gente sabe a potência que o agro é. Mas ele ainda não é olhado com o carinho que ele deveria ter, por isso precisa de socorro, Rodolfo? Na verdade a gente está vendo o governo federal, o governo estadual entrando com várias medidas, né, principalmente financeiras, em vários setores, né? E o agro não é diferente, embora uma produção recorde em vários setores, o PIB crescendo no agro, mas tem muita gente com problema financeiro, né? Então, alguns pacotes em relação à recuperação de judiciais, o pacote Desenrola Rural, que é um programa que estão batendo muito forte, é muito interessante para realmente resolver os problemas financeiros e dar mais vazão e tempo para os produtores investirem e trazer esse retorno para dentro da casa. E para que a gente realmente tenha essa movimentação e tenha esse investimento nesses pacotes todos que estão sendo anunciados, como é que é justamente o quanto o agro está unido para conquistar realmente esses investimentos, Rodolfo? Essa semana a gente viu, Fabi, a Marcha dos Prefeitos, né, que é um dos maiores eventos do Brasil, no sentido executivo, lá em Brasília, solicitando, e a gente viu um movimento muito forte de pressão do agro em relação a esses pacotes, principalmente os financeiros, né? A gente tem uma questão de regularização fiduciária também muito forte, mas a gente viu um movimento bem maciço, tivemos o Irriga Show, embora com um faturamento menor do que o previsto, mas na marcha a gente viu uma discussão muito acalorada em relação à pauta do agro. Agora, no seu ponto de vista e no conhecimento que você tem aí do setor e de acompanhar realmente de perto, porque é diferente de quem está distante e quem acompanha de perto. Esse pacote de socorro já seria o suficiente ou precisa realmente de medidas mais eficientes também a médio e longo prazo para que o agro realmente ele tenha aí a importância devida num cenário como o Brasil, onde ele é tão relevante e tão significativo? Como a gente falou, as medidas são medidas de socorro, né, Fabi? Então, realmente, no D0 que nós estamos precisando desse pacote, mas a gente tem que pensar de médio e longo prazo, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão das ferrovias, a infraestrutura. Eu estava na Baixada Paulo, ontem, no Brasil e no justamente mundo, para acompanhar essa questão do porto, né? A expansão do porto, túnel Santos-Guarujá, justamente para facilitar o escoamento, mas assim, a medida agora é socorro, solucionar o problema momentâneo. Mas nós temos pautas importantíssimas que, se você olhar com um pouquinho mais de carinho, o agro, que já é gigante, que já tem uma participação gigantesca no PIB do Brasil, consegue crescer ainda mais. Dá para a gente comparar algum país assim que possa ser espelho do que a gente deveria fazer, da lição de casa que a gente deveria fazer? A gente tem alguns modelos no mundo. A gente, por exemplo, os Estados Unidos, ele consegue escalar a produção dentro do país com a reserva ambiental, por exemplo, em outro país, né? Você ter a produção 100% dentro da sua área. Hoje no Brasil a gente tem uma regulamentação de reserva ambiental que é muito necessária, muito importante, mas a gente consegue talvez fazer esse contraponto, principalmente também na questão das autorizações de reserva de água, né, para você ter uma produção irrigada, que consegue escalar bastante, em vez de você ficar esperando a questão da sazonalidade do tempo, você tem a irrigação. Então tem grandes modelos no mundo que deram certo, que eu acho que precisa ser discutido com um pouquinho mais de seriedade no nosso país. Agora, para a gente seguir aqui para suas conclusões finais, você como um defensor do agro, o que é possível fazer justamente, pegando nessas inspirações de países que posicionam aí o agro como algo tão relevante e fazem, porque é um grande negócio, né, Rodolfo? A gente sempre fala, o agro tem dinheiro. O brasileiro, de certa forma, olha o agro e tem aquela sensação, não, é do agro, o agro tem dinheiro. E daí quando você vê o agro pedindo socorro, mais crédito rural, você fala assim,
Então, a comunicação aí está tendo algum ruído. Justamente, a gente vê o agro crescendo por muito da participação dos próprios produtores, né, Fabi? Agora, a gente tem muito como escalar, mas é muito importante que você comece a escutar pessoas do segmento. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos uma associação chamada ASPIP, Associações dos Irrigantes do Estado de São Paulo. Né? É a maior associação de irrigantes do estado de São Paulo. Hoje, o estado de São Paulo é o estado que mais tem irrigação no Brasil. Então, assim, é um modelo para ser estudado e essas pessoas têm que ter participação ativa dentro do poder público, dentro de conselho, dentro do poder legislativo, do Congresso, porque essas pessoas conseguem trazer lá da ponta qual que é a dificuldade para a gente ajudar dentro do Congresso ou numa Assembleia Legislativa leis que facilitem a vida do produtor, né? Isso a gente tem que discutir com muita seriedade, porque a gente vê muita gente defendendo o agro, mas nunca plantou um pé de alface. Aí fica difícil, né? Fica muito distante das decisões, tanto do Estado quanto da União. Perfeito, então, Rodolfo. Muito obrigada. A gente espera aí que esse socorro ao agro venha o quanto antes, mas como você bem colocou, é importante também que a gente tenha representantes que direcionem aí esse investimento para um setor tão importante como o agro no Brasil. Com certeza, Fabi. Mais uma vez, obrigado. E estou à disposição para a gente trazer as informações, trazer as notícias. Parabéns pelo espaço que a Guardiã está abrindo para o interior do estado de São Paulo. Obrigada, Rodolfo. A gente segue aqui com o download da notícia. Agora a gente vai com notícias do ABC. Download da notícia, primeira edição. Grande ABC.